A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal Zé Carlos Maciel, o canal do estudo bíblico da Palavra de Deus. Para mim é ter um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. E você que tem visualizado nossos vídeos, não é inscrito ainda no canal, se inscreva para nos ajudar. Hoje nós vamos estudar a lição 5 da Escola Bíblica Dominical. A lição 5 da Escola Bíblica Dominical, o reinado de Acasias. A nossa leitura bíblica em classe, 2º livro do Reis, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, e o versículo 13 ao 17. O objetivo geral da nossa lição, ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. Terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Primeiro ponto, um reinado marcado pela idolatria. Primeiro subponto, o Deus de Acasias. Segundo subponto, Acasias segue os passos de seus pais. Segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. Seu primeiro ponto, subponto, a corajosa intervenção de Elias. Segundo subponto, a resposta de Elias aos soldados. Terceiro, um ministério de fogo. Terceiro ponto, a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro subponto, o julgamento do Senhor contra Acasias. O segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. O terceiro, as qualidades de Elias e a nossa conclusão. Leitura bíblica em classe, 2º livro do Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 8 e 13 ao 17, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrarem com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ir de consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e lhes disse-lhes: Que há que voltastes? E eles disseram-lhe: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe assim: Diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vinda e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Nosso texto áureo: Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. Nossa verdade prática vai dizer assim: a coragem de Elias é um exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou crença, né? Porque Elias foi chamado para isso. Elias era profeta de Deus. E o rei foi consultar outro Deus, né? Consultar Baal, que não era Deus de nada. E por isso que ele recebeu a sentença de morte da cama, que ele estava lá enfermo, subiu da cama e não ia descer, porque ainda existia profeta em Israel. Mais uma lição boa para nós, lembrando que
Deus é Deus. Deuses menores, deuses que não falam, que não ouvem, não podem fazer nada por ninguém. Só quem pode fazer é o verdadeiro Deus. A introdução da nossa lição vai dizer assim: dando continuidade ao estudo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, trataremos nesta lição do reinado de Acasias. O reinado deste rei foi fortemente marcado pelo desprezo ao Deus de Israel, assim como foi o reinado de seus pais, Acabe e Jezabel. Acasias reinou 2 anos sobre Israel, 853 a 852 a.C. Primeiro livro do Reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54, e segundo livro do Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Um período marcado por idolatria grave e perversidade. Sua mãe Jezabel certamente o incentivou à impiedade, da mesma forma que influenciou seu pai de forma negativa. Acasias serviu a Baal e adorou e provocou a ira do Senhor. Primeiro livro do Reis, capítulo 22, versículos 53 e 54. Veja que ele, vendo tudo que aconteceu com os pais, mas ele não se rendeu ao verdadeiro rei, verdadeiro Deus. Seguiu no caminho dos pais, só adorando outros deuses, cada vez mais instalando a idolatria no reino de Israel. O nosso primeiro ponto vai falar assim para nós: o reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias. Primeiro subponto: o Deus de Acasias era o ídolo Baal, o mesmo Deus, o mesmo de seu pai e de sua mãe. Quando seu pai morreu, ele assumiu o trono. Mas apesar de todas as manifestações do poder de Deus através do profeta Elias e do juízo de Deus derramado sobre seu pai e sua mãe, seu coração continuou inclinado totalmente à adoração de ídolos, principalmente ao falso Deus Baal. Primeiro livro de Reis 22, 54. Veja, com todas as manifestações de Deus, ele continuou com o coração inclinado para a idolatria. Certa feita, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, uma das cidades dos filisteus, para saber se ele se recuperaria. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Ele acreditava que este falso deus podia prever o futuro e certamente curá-lo. Por isso enviou mensageiros a Ecrom para saber se viveria ou não, pois a sua queda e consequentemente a enfermidade. Essa atitude de Acasias evidenciou a descrença e o desrespeito pelo Deus de Israel. Veja que ele não acreditava em Deus, ele estava acreditando no Deus Baal, não acreditando no verdadeiro Deus, e mandou os mensageiros lá consultar se ele ia viver ou morrer. Como Acasias podia ignorar que aquele falso Deus era irreal, sem sentido e imponente, e que jamais daria qualquer resposta sobre o seu destino? Como podia fazer de um ídolo mudo e inerte seu oráculo? Isso não ocorreu somente com Acasias, não. Em nossos dias, isso está ocorrendo com muita frequência. Indo ao Juazeiro do Norte ou a Canidé, estado do Ceará, vê-se-á a mesma ilusão. Satanás cegou os olhos espirituais de muitos para que não enxerguem a verdade e cauterizou as suas mentes para que não conheçam o único Deus verdadeiro. Às vezes aí fazem caravana para esses lugares para adorar um Deus mudo, um Deus que não ouve, que não fala, que não dá resposta de nada, mas para eles acreditam que é eles que fazem milagre, e não o verdadeiro Deus. Segundo subponto vai falar: Acasias segue os passos de seus pais. Embora o ministério de Elias tenha sido sobremaneira importante para restabelecer a adoração ao Senhor Deus de Israel, a idolatria generalizada voltou novamente no reinado de Acasias. Está escrito que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. 1 Reis 22, versículos 53 e 54. Tal pai, tal filho, da mesma forma que o pai incorreu pela idolatria, ele fez da mesma forma. Da mesma forma que fez Jeroboão. Jeroboão foi quem introduziu a idolatria no meio do povo de Israel. Apesar de ter reinado apenas 2 anos, 1 Reis, capítulo 22 e o versículo 52, superou a maldade de seus antecessores. As forças do mal não desistem facilmente. Mesmo depois de exterminadas, elas muitas vezes se reagrupam e tentam voltar rapidamente. Acasias certamente foi o instrumento perfeito para que as forças do mal recuperassem o seu inteiro vigor. É claro, que Elias destruiu ali vários profetas de Baal, mas com Acasias voltou tudo novamente. Eles se reagruparam e o mal voltou a reinar
no meio do povo de Israel. Podemos observar dois aspectos em relação ao reinado de Acasias. Primeiro, ele continuou com o depravado culto aos bezerros de Jeroboão que Jeroboão realizava em Betel e Dan. 1 Reis 22, 53. Segundo, ele mesmo era um adorador de Baal. 1 Reis 22, 54. A influência de Acabe e Jezabel, seus pais, aparentemente se fez presente durante o curto reinado de Acasias. 1 Reis 22, 53. A boa recomendação é: os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Né? Elas não devem ser repetidas. Tem que ser ignorada. Mas ele não. Pelo contrário, do mesmo caminho que andou os pais dele, no mesmo caminho do erro, ele continuou fazendo da mesma forma. E o nosso segundo ponto vai dizer assim: Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebul, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-Zebul, deus de Ecrom, segundo o livro do Reis, capítulo 1, verso 3. Veja que Elias foi usado por Deus, né, para levar a mensagem, para perguntar a ele se não havia Deus em Israel. Né? Veja que aí Deus estava atento a tudo ainda. Mesmo ele sendo idólatra, mas Deus estava atento a tudo e manda um recado para ele. Né? Será que não tem Deus em Israel? No segundo ponto, subponto vai dizer a resposta de Elias aos soldados, o soldado do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em três ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Segundo o livro do Rei, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Mas nas duas primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Segundo o livro do Reis, capítulo 1, versículo 14. Na terceira vez, todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupassem a vida. Segundo o livro do Reis, capítulo 1, verso 13. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Segundo o livro do Reis, capítulo 1, verso 15. Veja que as duas guarnições primeiras que vieram, não vieram feito esse outro, vieram logo para levar Elias. Esse outro não, temendo, ele já veio se ajoelhando, pedindo a misericórdia de Elias, né? E que eles fossem com Elias, que Elias fossem com ele para o palácio. E Elias prontamente, né, por bondade e misericórdia de Deus, foi com eles. Mas se ele não ter chegado dessa forma, provavelmente tinha descido fogo do céu novamente e consumido eles também. No terceiro subponto vai falar um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo com os profetas de Baal, no livro do Reis, capítulo 18, verso 38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. Bom ressaltar também isso, que houve 3 manifestações ali: fogo, vento, né, e terremoto. Mas mesmo Deus estando lá, mas Deus não se fez presente em nenhum desses eventos. Deus estava no momento, mas não era ele que estava fazendo aquilo. Né? Tanto o fogo, veja que ele deixa bem claro: Deus enviou o fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. A presença de Deus não estava nesse fogo. Primeiro livro do Reis, capítulo 19, verso 12. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Segundo livro do Reis, capítulo 1, verso 10 a 12. Porque ali naquela manifestação onde Elias estava na porta da caverna, veio fogo, vento e terremoto. Mas nenhum desses elementos Deus estava. Deus estava lá com Elias, mas nenhum desses elementos foi causado por Deus. Né? Porque muita gente pode dizer que não, mas ele estava ali, então foi Deus que fez aquilo. Não, ali não era Deus. Deus não estava presente naqueles elementos. Veja que Elias é chamado profeta do fogo por conta disso, porque quando Elias orou, o fogo desceu do céu. Com os profetas do Baal, né? E com os outros lá, quando consumiu os soldados. Né? Ali, sim, era Deus. E o nosso terceiro ponto vai falar a doença de Acasias e a sua morte. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Elias ficou
profundamente perplexo pela escolha de Acasias de procurar Baal e não ao Deus de Israel. Por isso, dirigiu a pergunta a Acasias, vinda diretamente do Senhor: não há Deus em Israel? Segundo o livro do Reis, capítulo 1, verso 6. Elias estava consternado diante de tamanho desprezo ao Deus único e verdadeiro, principalmente em saber que o próprio rei era ciente das maravilhas de Deus que Deus havia operado no meio de seu povo no passado. Como é que o rei aceitava que aquela divindade era Deus, o qual era plenamente impotente, incompetente para agir? Aqui está demonstrada a cegueira e a tolice de todos aqueles que procuram uma alternativa diferente para servir a Deus. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias foi sentenciado à pena capital. É claro, porque ele sabia de tudo que Deus tinha feito, mas mesmo assim ele não estava indo buscar o verdadeiro Deus, ele estava indo buscar os falsos deuses. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Todos aqueles que praticam semelhantes atos certamente pagarão brevemente pelos seus danosos erros, seja aqui nesta terra ou no juízo vindouro do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 a 15. Segundo subponto, a determinação de Elias e a morte do rei. De forma determinada e ousada, Elias proferiu a sentença: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebul, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Segundo o livro do Reis, capítulo 1, verso 16. Assim, pois, morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. Uma vez que ele não tinha filhos para ocupar seu lugar no trono, foi sucedido por Jorão, seu irmão, segundo a Reis 1:17. O que faltou em Acasias foi destronar de si o orgulho e se humilhar profundamente diante do Senhor. Se ele tivesse se arrependido de seus erros e se humilhado diante do Senhor, Deus de Israel, com certeza o Senhor tinha curado ele de sua enfermidade, pois o Senhor é tremendamente misericordioso e não tem prazer na morte do ímpio. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, verso 32. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, ele quer salvar o ímpio, ele quer salvar toda a humanidade, mas tem muitos que não querem a salvação, rejeitam a salvação. Mas o prazer dele não é que ninguém morra sem Jesus. O prazer dele é que todos morram salvos. O terceiro subponto vai falar as qualidades de Elias. Né? Muitas são as qualidades deste homem de Deus, isto é, perfeitamente percebível na pouca literatura que trata do seu curto, porém profícuo ministério. Deus se agradou tanto de Elias que não permitiu que ele visse a morte, subiu ao céu num grande redemoinho, segundo a Reis, capítulo 2, verso 11. O primeiro livro dos Reis atribui ao profeta Elias 7 grandes milagres. Fez cessar as chuvas, multiplicou a comida da viúva, restaurou a vida do filho da viúva, fez descer fogo do céu no Monte Carmelo, fez cessar a grande seca, invocou o fogo do céu, fogo sobre os soldados e dividiu as águas do Jordão. Assim como Elias predisse, aconteceu. Ele possui inspiração e autoridade espiritual, mas não são somente os milagres e a inspiração divina os elementos autenticadores do ministério profético de Elias, o seu caráter também. As palavras de Elias eram autenticadas por suas ações. Os falsos profetas também possuem uma certa margem de acerto em suas predições. Todavia, as suas práticas distanciadas da palavra de Deus são quem os desqualificam. Elias, portanto, possuía carisma e caráter. Podemos então dizer que o caráter pode não ter dado fama a Elias, mas com certeza lhe deu nome. 1 Reis 17:1. Pode não lhe ter dado notoriedade, mas certamente lhe conferiu autoridade. 1 Reis 17:1. Não o transformou em herói, mas o fez reconhecido como profeta. 1 Reis capítulo 17, versículos 2 e 3. E fez com que ele enxergasse Deus, até mesmo onde aparentemente ele não estava. 1 Reis capítulo 17, verso 8 a 9. Foi sustentado por uma mulher gentia, viúva e pobre. Né? Isso foi o que aconteceu ali, o cuidado de Deus com Elias. Né? Onde estão hoje os homens com as qualidades de Elias?
Oramos a Deus para que Ele conceda homens com o quilate deste homem de Deus, zeloso da palavra de Deus, da palavra e da obra de Deus, destemidos para enfrentar os politicamente corretos e os liberais que danificam a obra de Deus, de Cristo, que Cristo deixou, na qual a igreja está edificada. Homens fiéis e corajosos que preguem a verdade, nada mais que a verdade, que ao ouvir a mensagem e os prodígios realizados, o povo possa expressar com alegria no coração: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para concluir a nossa lição, em épocas difíceis, Deus levanta homens e mulheres dispostos a enfrentar as mais duras situações e conceder-lhe da sua graça para que cumpram seu ministério. Elias foi um profeta de seu tempo. Ele era uma pessoa disposta a, por Deus, enfrentar diversos desafios. Dentre suas características encontramos o destemor, a incorruptibilidade e a fidelidade a Deus. Acasias foi um tremendo idólatra que desprezou os mandamentos do Senhor, que levou todo o povo a permanecer na idolatria e esquecer que só o Senhor é Deus. Ele fez o que era mal diante do Senhor. 1 Reis capítulo 2, verso 1, verso 2. Mas Deus usou o seu servo Elias para confrontá-lo e dizer-lhe que ele ia morrer, porque desprezou o Senhor Deus de Israel. Elias foi obediente, destemido em confrontar o rei. É preciso ter coragem para depender de Deus em situações bastante adversas e crer que Ele é responsável por nos sustentar. Esse foi o ministério de Elias, um homem destemido. Teve seus momentos difíceis, teve seus momentos de fraqueza, né? Que quando ele enfrentou os profetas de Baal, derrotou os profetas de Baal, depois se refugiou numa caverna, que ali ele temeu, como ser homem normal, que a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, então um homem normal, sujeito a fraquezas, mas mesmo assim ele nunca deixou de obedecer a Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Era um homem destemido, corajoso e que tinha, acima de tudo, intimidade com Deus. Então que nós possamos orar para que Deus levante mais homens e mulheres destemidos e que tenham bastante intimidade com Deus. Amém?